Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre como mensurar o valor de seus bens digitais. E para esse bate-papo a gente convidou a Pamela May, ela que é uma das sócias da empresa Pericial Digital. Pamela, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui conosco. Pamela, a gente sabe que os bens digitais eles estão aí cada vez mais presentes, né, nas vidas das pessoas, gerando impactos patrimoniais e jurídicos. Mas eu te pergunto, o que é que são bens digitais? Claro, essa é uma ótima pergunta, porque conforme a gente vai acelerando o digital, e isso teve um grande crescimento, inclusive durante o período da pandemia, então a gente teve as pessoas criando mais conteúdo na internet, as empresas se voltando mais para a internet. A gente tem, para além de outros bens digitais, como criptomoedas e outros ativos digitais, como jogos e avatares, a gente tem hoje os perfis das redes sociais sendo um patrimônio, ou seja, as pessoas trabalham por meio das suas contas nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, e isso acabou se tornando tendo um valor mensurado, né? Essa conta na rede social, ou seja, a pessoa utiliza essa plataforma para poder trabalhar, para poder fazer publicidade, gera sua renda a partir dali. Isso passa a ter um valor econômico e passa a ter um novo debate sobre essas contas, pois a gente precisa pensar nelas justamente como um patrimônio, como algo que a gente pode dividir, que a gente pode mensurar, que a gente pode partilhar, que a gente precisa necessariamente avaliar o quanto isso realmente vale. Por exemplo, só para a gente exemplificar aqui para quem está nos assistindo, para quem está em casa, eu tenho um canal no YouTube e é meio que eu trabalhar esse meu canal, divulgando aí meu trabalho, seja meu serviço, ou meu produto, ou meus cursos online, e aí por meio desse canal eu vou monetizá-lo, eu vou receber por esse trabalho que eu venho desenvolvendo nessa plataforma, é isso? Isso, porque algo muito comum e frequente é que a gente tem agora os criadores de conteúdo nas plataformas utilizando não só para vender o seu produto, como por exemplo são as empresas, mas também os criadores de conteúdo ali fazendo seus vídeos, compartilhando a sua vida, e volta e meia a gente vê aquela publicidade acontecer. Então, quando a pessoa posta aquela roupa e marca uma loja, enfim. Então, a gente começa a perceber que todas essas contas nas redes sociais, no YouTube, os vídeos que estão postados, o dia a dia que é mostrado das pessoas, isso está sendo feito de forma profissional. Então, as pessoas cada vez estão mais presentes nas plataformas de forma profissional. Isso se torna, então, uma profissão, e como profissão, essa conta nas redes sociais, ela é o meio pelo qual essa profissão acontece. Como, por exemplo, assim, se a gente tem um motorista de Uber, qual é o meio que ele utiliza, por exemplo, para trabalho? O carro. A rede social, a conta na rede social, ela tem esse mesmo peso. Ela é um instrumento de trabalho e ela também é um patrimônio e tem um valor. Qual a importância, Pamela, principalmente para o micro e para o pequeno empreendedor em divulgar, em monetizar o seu trabalho, né, o seu serviço nas redes sociais? Nossa, é fundamental, né? Hoje, inclusive pós-pandemia, a gente tem esse marco do pequeno empreendedor, do médio empreendedor indo para as redes sociais, mostrando seu trabalho, mostrando sua empresa e vendendo através da internet, aumentando suas vendas, aumentando sua presença digital. Então, estar presente nas plataformas digitais não se torna mais uma opção, mas sim algo fundamental para a empresa. E a gente sabe, né, Pamela, o quanto que as redes sociais, a internet, né, as plataformas digitais têm sido importantes não só para o micro e para o pequeno empreendedor, né? Até porque muitos deles sobreviveram, principalmente durante a pandemia, né? E buscaram aí no e-commerce, no marketplace, uma sobrevivência para que não viesse vir a fechar as portas, né? Isso, é porque na verdade as redes sociais, elas trazem muito mais, ela é uma forma muito mais acessível e democrática para que todos consigam alcançar seus resultados. Então, para pensar que a gente precisa com menos estrutura, ou seja, somente com o teu celular,
tu consegue divulgar teus serviços, tu consegue fazer um anúncio, tu consegue alcançar pessoas, o que antes não era possível. Então, uma publicidade antes, ela exigia muito mais investimento da empresa, então ela precisava fazer um outdoor, precisava fazer folders, não que ela não tenha que fazer isso hoje, mas isso significa que a gente tem um novo acesso, muito mais acessível, muito mais fácil que um pequeno empreendedor consiga ter a sua presença digital, consiga converter em vendas, consiga converter em novos clientes, através apenas do seu celular, muitas vezes. Pamela, uma dúvida de muitos. Esses bens digitais, eles são passíveis de sucessão hereditária? São passíveis de sucessão. A gente tem hoje ainda muita discussão acerca desse tema, porque como ele é um tema muito novo, então a gente não tem ainda consolidado nem das plataformas, nem mesmo no judiciário, como isso acontece de fato. Então a gente ainda tem algumas situações em que ocorreram de uma forma e outras de outras, mas sim, é um debate necessário para que isso, inclusive, se normalize essa questão. Ou seja, quando a gente vai, por exemplo, fazer um inventário, que é o caso quando alguém falece, e a gente tem que pegar esses bens e transmitir para os herdeiros, a gente vai lá e pergunta, tem carro, tem casa? Né? E uma pergunta que a gente tem que começar a normalizar é, tem bens digitais? Tem criptomoedas? Tem ativos digitais? Tem uma conta nas redes sociais que usava de forma profissional e que gerava alguma fonte de renda? Porque a gente consegue fazer com que isso seja um patrimônio e seja transmitido para os herdeiros. A gente tem casos famosos de pessoas hoje em dia que falecem e o perfil segue ativo, inclusive fazendo publicidade, fazendo divulgação, ou seja, quem está recebendo esses ativos também é direito dos herdeiros. Então é um debate muito necessário que a gente faça, normalizar o quanto os bens digitais são um patrimônio de todas as pessoas que usam ele de forma profissional. Ou seja, ainda não existe uma legislação que trate do assunto, uma legislação específica. Não, nós temos vários projetos de lei em andamento sobre o tema e hoje o que vale, na verdade, é o regimento das plataformas, é os termos de uso que a gente costumeiramente coloca o eu concordo ou eu aceito sem ler antes. Mas cada uma das plataformas tem, então, a sua forma de suceder hoje em dia. Então, por exemplo, o Facebook tu pode escolher na hora do teu cadastro se tu quer ver um memorial, se tu quer que após a tua morte ele seja transmitido para alguém, se alguém possa ter acesso, se possa ter acesso com só fotos e vídeos, as conversas privadas, enfim. E justamente por envolver também essa questão que as redes sociais têm um caráter privado, muitas vezes, apesar de usados de forma profissional, o debate com a LGPD e alguns termos mais sensíveis fazem com que essa discussão não tenha avançado ainda. Pamela, qual é a diferença entre patrimônio e herança digital? A herança digital, na verdade, ela é um patrimônio, né? Porque a herança digital, quando a gente fala o termo herança digital, a gente só está fazendo uma divisão entre a herança comum, são carros, motos, casas, móveis, com aquilo que a gente não consegue, não é tangível, né? A gente não encosta na mão, mas são as coisas que estão no meio digital. Que envolvem desde criptomoedas, a avatares em jogos digitais e aos perfis nas redes sociais. Então é tudo aquilo que está no universo digital que a gente chama de herança digital, mas ela é um patrimônio também. Falando em proteção e segurança, quais esses bens, como é que esses bens digitais, eles são protegidos? Bom, a gente ainda não tem uma proteção sobre eles, né? Inclusive, justamente por isso, porque os bens digitais, eles estão em plataformas diferentes. Então, a gente tem eles em termos de uso e regimentos diferentes. Então, a gente vai ter lá uma conta na rede social, por exemplo, no Instagram, e a gente utiliza ele de forma comercial. E não existe uma proteção no sentido de, eu vou proteger para ele sempre poder me render isso. Na verdade, ele tem um caráter muito parecido com um investimento, né? Em que a gente não consegue mensurar ou proteger ele a médio e longo prazo. Até porque ele depende de desempenho, de presença digital, de diversos outros fatores. Então, não existe uma proteção sobre ele. O que existe na proteção é a gente conseguir prever antecipadamente, através de um planejamento, que pode ser tanto patrimonial quanto acessório, ou seja,
Se eu vou me relacionar com alguém, um casamento ou um estável, eu utilizo o meu perfil de forma profissional, sou influenciadora digital. E a pessoa com quem eu vou me relacionar não é. Eu posso já de logo fazer um planejamento para que, se eu vou divulgar ela nas minhas redes sociais, vai existir um crescimento sobre o perfil dela, e numa possível dissolução do nosso relacionamento, eu seja indenizada pelo valor pelo qual aquela pessoa subiu nas redes sociais através da minha presença digital. Da mesma forma, se eu sou uma celebridade, uma cantora famosa, e aí eu quero proteger esse bem que não vai para ninguém hoje em dia, eu quero proteger minha conta no Instagram, porque depois da minha morte ela pode continuar gerando rendimentos, eu quero deixar para o meu filho. Então eu faço um planejamento sucessório, eu deixo um testamento em que eu quero que a minha conta na rede social seja administrada por um filho, por um ente querido, enfim. Então eu posso fazer esse planejamento como forma de proteção desses meus patrimônios digitais, seja em caso de dissolução de relacionamento, seja em caso de falecimento. E esses patrimônios digitais, eles vão desde um site próprio até uma conta em uma rede social e um curso online, né, Pamela? Isso. A gente tem os infoprodutores que têm hoje, inclusive, diversos ativos digitais. Ele vai ter uma conta lá numa plataforma onde ele apresenta o infoproduto e vende. Ele vai ter uma conta nas redes sociais onde ele divulga. Ele vai ter um site. E tudo isso são patrimônios digitais que podem, sim, ser planejados em caso de dissolução ou de falecimento. Porque hoje em dia pode ser que, se vier a falecer, esses ativos digitais todos se percam. Perfeito. Pamela, a gente só vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aqui como o empresário, como a pessoa em si, ela pode mensurar aí o valor de seus bens digitais. Certo. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, conversando com ela, com a Pamela May, ela que é criadora de conteúdo e também especialista na área do direito e também do marketing. Pamela, eu abro esse bloco perguntando, a gente vem falando aqui de como mensurar os seus bens digitais, agora, quando saber a hora de fato de mensurar o valor dos bens digitais? Seja na hora em que a gente precisa saber o quanto isso custa para, por exemplo, uma negociação empresarial, um dos casos, ou seja, eu vou fazer um contrato de publicidade, de parceria com uma marca, uma collab, para fazer uma marca de roupas ou alguma coisa em específico, e que a minha presença digital seja um ativo valioso. Então, eu saber o quanto meu perfil custa, o quanto esse meu bem digital custa, é um fator importante na minha negociação. Seja no momento do planejamento, então, quando eu vou me planejar a minha sucessão ou a partida, vou entrar num relacionamento, vou planejar a minha sucessão para que meus herdeiros tenham uma sucessão mais tranquila. Nesse momento eu preciso saber quanto que esse ativo vale. Da mesma forma em que, se ocorrer um desses casos, seja um divórcio, uma separação ou até mesmo um inventário em virtude de falecimento, eu também vou precisar fazer essa avaliação deste bem para poder conseguir mensurar o valor dele e quanto ele vai ser partilhado. Porque assim como um outro imóvel, por exemplo, uma casa, a gente precisa avaliar ela sempre no tempo em que aquilo ocorreu, porque existe a valorização ou depreciação, muitas vezes, daquele patrimônio. Eu preciso, naquele momento, poder fazer essa avaliação para poder fazer a partilha correta desse patrimônio. E para quem está aqui nos assistindo e quer começar a monetizar uma conta na rede social, seja de um produto ou serviço, como começar, por onde começar? Bom, primeiro a gente precisa entender qual é o nosso objetivo nas redes sociais. Então, compreendendo esse objetivo, ou seja, eu quero estar mais presente nas redes sociais porque eu quero ter um infoproduto, quero vender um curso sobre tal assunto. Ou eu quero divulgar mais a minha loja para ter mais vendas na minha loja. Definindo primeiro esse meu objetivo, eu traço uma estratégia e começo a estar mais presente nas redes sociais, utilizando diversas estratégias que hoje a gente tem mais de forma pública e acessível a todos.
Então, mantendo a presença, mantendo a regularidade, a presença digital é aquilo que a gente sempre comenta nas redes sociais, de estar presente, mostrar seu dia a dia, mostrar os bastidores de uma empresa, essa humanização, essa conexão com pessoas que hoje a gente tanto valoriza e que tanto engaja com as pessoas. Então, definindo um foco, um objetivo pelo qual eu estarei presente nas redes sociais e utilizando estratégias que a gente já tem hoje na internet, a gente consegue ter esse crescimento nas redes. Vamos falar agora um pouquinho, tá, dessa metodologia pioneira da Pericial Digital. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de ajudar aí as pessoas a elas monetizarem os seus bens digitais. Exatamente respondendo a uma pergunta que não tinha nenhuma resposta até então. E particularmente ela tem um pouco a ver com a minha trajetória. Eu sou especialista em Direito de Família e Sucessões, mas hoje atuo somente com o marketing digital. Então, e muito voltado para o marketing jurídico. Então, uma dúvida que sempre surgia e que eu via muitos debates no meio jurídico era: mas é um patrimônio, ok, nós estamos aqui conversando sobre as contas nas redes sociais serem patrimônio, estamos conversando sobre criptoativos serem patrimônio, mas como que a gente executa isso, como a gente coloca um valor nisso? E para isso precisava dessa interdisciplinariedade, ou seja, eu olhar para aquele bem como um patrimônio, ter um olhar jurídico sobre ele, ou seja, conta nas redes sociais, daquele criador de conteúdo, daquele influencer, daquela celebridade, é um patrimônio, mas eu precisava que alguém do marketing fizesse aquela análise, porque ela não é uma análise simples. Eu não consigo mensurar o valor de um perfil através do número de seguidores dele, porque muitas vezes aqueles seguidores podem não ser perfis ativos, podem não ser perfis que engajam, podem ser contas inativas, podem ser contas falsas. Então, ele é um número muito... Ele é um dos fatores pelos quais a gente analisa o valor de um perfil, mas vão levar em consideração diversos outros fatores, como o engajamento, como o alcance daquele perfil, a frequência, qual é o nicho que aquela pessoa se apresenta, ou seja, tem um valor diferente para alguém que é uma celebridade, para alguém que utilize, para um perfil que utilize de forma meramente profissional e empresarial. Então, todos eles vão ter cálculos diferentes e precisa dessa análise muito sensível, que era uma análise que até então a gente não tinha alguém que a gente conseguisse, então, contratar para poder fazer essa análise específica e dizer, olha só, este perfil no Instagram, ou este perfil no YouTube, este perfil no TikTok tem este valor econômico, levando em consideração todos esses fatores e dados sensíveis. Então, essa análise, ela é interdisciplinar, então ela vai exigir um olhar de quem tem o conhecimento do direito, mas também tem o conhecimento do marketing digital, do marketing de influencer, que possa, então, determinar qual é o valor desses perfis. E a gente percebe, né, Pamela, o quanto tem criadores de conteúdo, influenciadores, profissionais de diversas áreas ganham dinheiro apenas com suas redes sociais ou com seus cursos online, né? Exato, porque isso se tornou uma profissão e uma forma como as pessoas trabalham e sobrevivem. E aí, por isso que é tão urgente esse debate sobre isso ser um patrimônio, porque eu preciso daquela conta para poder gerar essa receita. Então, isso acaba se tornando um ativo tão importante quanto um prédio comercial, quanto um carro, quanto uma casa. É aquela conta em específica, com aqueles dados, com aquele engajamento, ela também é um patrimônio tão importante quanto. Você, como especialista em marketing digital, com certeza acaba pegando aí muitos casos, né, de pessoas que querem aí monetizar, que querem aí, de fato, ter uma renda extra se utilizando dessas redes sociais. Quais são os principais erros ou as principais dificuldades que essas pessoas enfrentam na hora de querer, de fato, monetizar as suas contas, as suas redes sociais? Acredito que muitas vezes seja o fato de não ter esse objetivo bem definido. Como a gente tem uma popularização das redes sociais e o aumento das pessoas sendo mais presentes nas redes sociais, a gente também tem alguns mitos que a gente acaba achando que são importantes, como o próprio número de seguidores, por exemplo. Muitas pessoas focam no número de seguidores como se aquilo fosse a coisa mais importante. Então, eu preciso crescer em número de seguidores, eu preciso ter mais seguidores, e não necessariamente isso é o que
vai te trazer sucesso nas redes sociais. Pessoas com poucos seguidores podem ter um alcance, um engajamento muito alto, enquanto pessoas com muitos seguidores podem não ter nenhum engajamento, nenhum alcance. Uma pergunta que eu faço frequentemente aqui é: se você tem 1.000 seguidores, eu quero crescer o número de seguidores, você já vendeu para 1.000 pessoas? Se você não vendeu para 1.000 pessoas ainda é um trabalho a ser feito naquela rede social. Então, a gente utilizar, eu acredito que um dos maiores desafios e talvez erros que a gente cometa é olhar um pouco para esses números de uma forma muito distante. Como a gente tem a viralização de muitos conteúdos, a gente se preocupa muito em que tem um número muito expressivo de visualizações e de alcance, quando na verdade a gente tem que mensurar o impacto real que aquilo tem, ou seja, as pessoas que estão conseguindo se conectar, pessoas que estão conseguindo vender, e é o que de fato está agregando tanto a ti quanto ao teu negócio. Além, né, Pamela, de atrair conteúdos patrocinados, não é isso? Isso. Hoje o patrocínio nas redes sociais, ele é uma forma muito importante de crescimento. Então, tu tem, inclusive, muito acessível. Então, o patrocínio hoje, tu consegue com uma pouca verba alcançar novas pessoas, novos públicos, muito nichado, né? Então, a gente tem o comportamento nas redes das pessoas como um DNA marcando exatamente a trajetória de cada um, os interesses de cada um. Então, quando a gente recebe anúncios, a gente sempre recebe anúncios daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente procura, daquilo que a gente vê. E isso é incrível, pensar que uma empresa pode, na hora de anunciar, escolher exatamente aquele público que ela deseja alcançar. Então, isso se torna muito mais fácil de atingir um determinado público. Então, se eu vendo um determinado produto que eu preciso de pessoas de 20 a 30 anos que morem em São Paulo, eu consigo fazer isso através de um anúncio. Então, é muito importante a gente conseguir também ver o tráfego, que a gente chama, né, tem esse nome de tráfego pago nas redes sociais, como um fator muito importante de crescimento. Como é que você enxerga esse comportamento de monetizar aí os bens digitais aqui no Brasil nos próximos anos? A gente tem hoje no Brasil o maior número de influenciadores digitais, né? Então eles superam inclusive a profissão de médicos e advogados. Então o que a gente tem de criadores de conteúdo, de influenciadores, não é pouca coisa. E isso se dá muito a esse comportamento, as pessoas se conectam com pessoas, elas querem ver pessoas. Então eu acabo comprando o shampoo, o produto, eu vi que a minha amiga, que a minha vizinha ou aquela influência que eu gosto divulgou. E isso tem um valor muito importante que as marcas têm percebido, que elas têm reconhecido. Então grandes marcas têm apostado em pequenos e médios influenciadores. As pessoas têm investido em ser influenciadores em virtude disso, como uma profissão. Então, cada vez mais tem esse crescimento justamente por esse caráter tão pessoal e de conexão que as pessoas têm, né? Então, hoje nós já temos um crescimento muito grande, mas a médio e longo prazo nós temos um crescimento muito maior dessa presença digital das marcas e das pessoas. E essa metodologia da Pericial já tem impactado quantos micro e pequenos empreendedores aqui no Brasil? Nossa, é um valor que é difícil de mensurar por hora, porque a gente está falando pela primeira vez de uma forma pioneira, dizer que esse teu investimento nas redes sociais, essa tua presença, ela tem um valor. Não vai ser só uma conta que vai ficar ali, não, isso é um patrimônio. Está construindo um patrimônio também, está construindo um ativo digital, e isso tem um impacto muito grande na economia e na forma como a gente vê realmente o patrimônio. Então, a gente tem hoje tem empresas crescendo com base em lojas digitais, em perfis nas redes sociais, e elas não têm uma estrutura física, por exemplo, elas não precisam ter uma estrutura física. A estrutura delas é aquela conta nas redes sociais. Então, esse impacto, ele é muito, muito importante em como a gente lida com o empreendedorismo. Aquela mensagem final, Pamela, para quem está aqui nos assistindo, qual seria aí para que ela de fato consiga aí monetizar os seus bens digitais? Bom, eu acredito que se você não está na internet ainda, é a hora de estar na internet. É a hora de estar nas redes sociais, de estar presente, de construir, porque as conexões a gente tem feito cada vez mais no mundo digital. O digital tem crescido, essa
conexão que a gente tem feito, inclusive do presencial com o digital, tem se tornado uma coisa muito poderosa. Então, a gente olhar mais atenciosamente a esses ambientes digitais, não como uma forma só onde eu posto as coisas, mas como um ambiente que é o meu patrimônio, que é uma fonte de renda, é algo essencial, e a Pericial está aí para conseguir ajudar a mensurar esses valores, a tornar isso um patrimônio, a dizer, esse patrimônio tem tanto valor numa negociação, tem tanto valor numa venda. Eu não quero mais ter a minha loja, eu quero vender. Então, além de vender maquinário, além de vender as coisas, eu também vou vender o meu perfil nas redes sociais. Dicas importantes para quem quer aí se destacar nas redes sociais. Pamela May, criadora de conteúdo e empresária no direito e no marketing, quero aqui agradecer sua participação conosco nessa entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.